Vejo um polegar positivo, estamos no ar. E de acordo com o nosso mascote que acabou de tirar os óculos escuros e botou óculos de leitura, isso é sinal de que estamos na mesa do Clubim. Sim, terceiro episódio do Clubim da Exame Invest começa agora e o tema: criptomoedas. Precisamos falar de criptomoedas e para isso temos dois especialistas na mesa. Deixa eu começar apresentando o meu amigo Felipe Dantas, professor de criptomoedas aqui da Exame Invest. Felipe Dantas, seja muito bem-vindo à mesa do Clubim. Muito obrigado, eu tô honrado em estar do lado aqui de duas lendas. Eu acho que vai ser um tema que a gente vai conseguir falar muita coisa legal aqui. Vambora! Para se juntar aqui com a gente, André Portilho, sócio do BTG Pactual e head de Digital Asset. Portilho, ou meu amigo Porte, seja muito bem-vindo à mesa do Clubim, cara. Obrigado, Daniel, Felipe. Prazer estar aqui. Vamos ver, trazer um assunto polêmico, no mínimo, aqui para esse assunto, né? Apresentando muito rápido o Clubim para vocês, e por acaso essa é a primeira vez que vocês estão assistindo ao Clubim da Exame Invest, 30 minutos focado em um único tema. O tema de hoje é criptomoedas, um tema extremamente necessário para nos mantermos a par do que acontece na fronteira de inovação dos mercados financeiros, dos mercados de investimentos. Para mim é uma honra, eu me sinto num lugar privilegiado, pois sei que os próximos 30 minutos vão ser de enormes aprendizados. Portilho, Dantas, se me permitem, talvez a pergunta mais básica para um outsider, um forasteiro desse mercado de criptos como eu me coloco aqui: o que é criptomoeda? E se puder aqui, acho que a mais famosa ou a mais popular, Bitcoin. Assim, o que é o conceito, para depois a gente começar a entender como serve, o que é o valor, tende a se valorizar e a gente começar a entender um pouco mais o que rege a dinâmica de criptomoedas. Portilho, o que é uma criptomoeda? Vamos lá. Bom, primeiro disclaimer que eu também sou do mercado tradicional, então, assim, muito esse sentimento que as pessoas têm de não estar entendendo o que está acontecendo, já passei, e isso passa, tá? Com o tempo você vai, se informando e depois desse clube, é uma passagem normal. Passará. Exatamente. Vou resumir de uma forma, talvez, assim, bem leiga, mas, assim, criptomoeda, vou falar no sentido mais geral, porque tem várias teses, o Bitcoin foi a primeira, mas hoje você tem, como qualquer tecnologia, ele evolui muito e está evoluindo muito rápido, mas basicamente assim, são redes descentralizadas, tá? Onde você, usando, através dessas redes, você consegue transacionar, transferir dinheiro, valor, propriedade, registros, e para essas redes funcionarem de forma descentralizada, elas precisam ter moedas ou tokens nativos dessas redes que fazem com que não só o mecanismo de incentivos para essas redes funcionarem e muitas vezes a governança de como essas redes vão funcionar se faz através desses tokens. Então, assim, de forma bem resumida, é isso. Moeda, como no caso é o Bitcoin, e por que eu estou falando que o Bitcoin foi a primeira tese, foi a primeira que surgiu, foi o Satoshi lá que criou a tecnologia para fazer isso tudo, a moeda não é, embora o termo seja criptomoeda, moeda é apenas a primeira aplicação possível para essa tecnologia. Da mesma forma que o e-mail foi a primeira aplicação para a internet, que é uma rede descentralizada, moeda é a primeira aplicação. N outras aplicações já estão surgindo para usar essas redes centralizadas e, assim, no futuro, N outras vão surgir. Eu faço muito a analogia com a internet. Tá? E até com outras tecnologias do passado. A gente sabe como a tecnologia começa, mas uma vez que essa tecnologia ela é descentralizada, vocês vão escutar falando muito nessa palavra aqui, é impossível você prever o que a comunidade, as pessoas que estão interagindo com essa rede vão criar em cima disso aí. Uhum. Tá? Então, assim, tentei resumir bastante aqui. Se quiser me complementar, Felipe, por favor, mas assim, de uma forma bem... Não vou falar aqui de... essas redes dá-se o nome de blockchain, que é a principal forma como essas redes funcionam. É interessante que a palavra blockchain só surgiu depois do Bitcoin. O Bitcoin, lá quando começou, não usava essa palavra. Então, foi um nome que deram depois para a forma como essas redes funcionam. Então, assim, mas em suma isso. Redes centralizadas que, para funcionar, dependem de moedas nativas dessa rede e que daí surgiu essa classe de ativos novos, que eu, pelo menos, acredito que é uma classe de ativos nova, que é das criptomoedas. Que hoje tem umas 15 mil, mas eu nem sei quanto eu perdi a conta. Mais de 18 mil aí, então, todo dia sai mais cada dia sai mais um monte, né? O que eu mais gostei que você explicou aqui foi a questão da evolução, né? Então, todo mundo conhece o Bitcoin. Então, o Bitcoin é aquela criptomoeda e tudo mais, só que hoje o mundo das criptomoedas ele é gigantesco.
Então você tem criptogames, você tem NFTs, você tem muita coisa envolvida e o ecossistema ele vai crescendo. Então para quem tem uma visão de investidor, então todo mundo aqui começou no mercado financeiro em ações, renda fixa e tudo mais, você consegue fazer renda passiva com criptomoedas, você consegue investir em tecnologia, você consegue encontrar o novo mundo das finanças descentralizadas. Então é tão apaixonante o mercado de criptomoedas porque ele não para de evoluir. E como é um mercado muito novo, a evolução também é muito rápida. Então o Bitcoin saiu e agora a gente tem muita coisa nova saindo que deixa esse mercado cada vez mais interessante e tem muito dinheiro entrando também. Por isso que eu acho que é tão importante esse bate-papo que a gente está tendo agora. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Pelo menos 2 conceitos que o Portilho e o Dantas começaram a colocar aqui. Eu acho que realmente, por ter tido uma popularidade muito grande concentrada no Bitcoin, e talvez pela dificuldade... Bom, é um tema acho que naturalmente complexo, pelo menos aos primeiros que chegam, para tentar entender, vem logo essa similaridade de... Bom, é uma moeda. Mas pelo que vocês colocaram aqui, assim, tem muita coisa surgindo que não necessariamente a moeda parece ser a função moeda, ou como a gente entende para tentar palpar, parece ser meio que a ponta do iceberg. Tá vindo, na verdade, o que está ocorrendo são plataformas, são redes, são blockchains e que você pode ter um certo stake naquilo. Você pode ter um certo token criptografado, aquilo te pertence um certo direito àquela tecnologia, àquela rede que está sendo construída. É mais ou menos isso. E isso pode ser transacionável. Pode, e aí só o conceito de rede plataforma, o Bitcoin surgiu originalmente para ser uma moeda que você conseguisse fazer transferências peer-to-peer, ou seja, de pessoa para pessoa, e a validação dessas transferências fosse feita de forma descentralizada. O que é a validação? Se eu vou fazer um Pix para você hoje, tá? Então quem valida essa transação? Algum banco no meio do caminho, ele vai falar, não, o Portilho tem esse dinheiro que ele vai mandar para o Daniel, que tem a conta com o número tal, e ele só vai conseguir mandar esse dinheiro para o Daniel. Vamos lembrar que o nosso dinheiro hoje já é muito no formato digital. Sim. E qualquer arquivo digital ele pode ser copiado infinitas vezes sem perda de qualidade. Perfeito. Então, hoje, quem garante que eu não vou mandar o dinheiro, que é um arquivozinho para você e não vou dar para você também um dinheiro, é esse banco que está no meio do caminho ou uma instituição de pagamento que faz essa validação. O que o Bitcoin fez é que essa validação passou a ser feita de forma descentralizada. A rede, ele criou um mecanismo que a rede fazia essa validação. Depois, quando eu te expliquei que foi o Ethereum, que foi o segundo blockchain, e é hoje ainda o segundo principal blockchain, ele evoluiu a tecnologia em cima da que foi desenvolvida pelo Bitcoin e ele criou uma forma de não só a rede validar essas transferências, como você podia programar como essas transferências iriam acontecer. Então, eu posso, por exemplo, dizer, essa transferência só vai acontecer se esse e esse requisitos forem satisfeitos. E você pode programar e criar funcionalidades em cima dessa rede. E isso de forma descentralizada. Então aí você começou, cara, um bando de desenvolvedor, um bando de gente no mundo inteiro, começou a ter ideias de moedas, cada uma com função diferente, e começou com moedas e agora você tem outras funções. Você tem, como o Dantas falou, você tem moedas que são usadas dentro de jogos. Você tem NFTs, que é um tipo específico de token, mas que também usa essa rede. Então, assim, o potencial disso, como eu falei no início, vai muito além do uso como moeda. E, de novo, eu sempre vou trazer muita coisa aqui. Tem 3 coisas que são fundamentais para você ter essa inovação que a gente está tendo em criptomoeda. Primeiro, a descentralização. A segunda é o código aberto, ou seja, o código não é permissão de ninguém, qualquer um pode chegar lá, entender o código e usar. E é a ausência de uma necessidade de permissão para você usar essas redes, que em inglês se chama de permissions. Então, qualquer pessoa que entenda o código, tem um computador, consiga se conectar à rede, ela consegue programar uma moeda, um token, da cabeça que ela quiser. O que acontece com isso? Você vai ter milhões de pessoas desenvolvendo coisas, vai ter aí, sei lá, 18, 20, 30 mil, esse número só vai multiplicar, tá? Disso aí, provavelmente, a grande maioria não vai dar em nada, mas aquele percentual que realmente resolver algum problema da sociedade, gerar valor de alguma forma, for uma tecnologia que vai ser funcional, é desse 1% que vão sair os Googles, os Facebooks e as Emos, e por isso que eu faço muita analogia com a internet. Tá. A internet fez a mesma coisa para a informação. Você começou a transacionar informação de forma descentralizada e assim, você não precisa pedir um registro para a Microsoft, para a IBM, para você fazer o teu site, o teu blog lá atrás. Então assim, começou dessa forma e olha onde é que a gente está hoje, o que foi feito em cima da internet. Por isso a gente tem visão de que essa
infraestrutura de cripto, aí falando cripto como uma palavra mais genérica representando essa tecnologia, onde para ela funcionar você tem esses tokens que fazem essas redes funcionarem, isso que tem a capacidade assim de inovação exponencial e, de novo, não tem como a gente prever o que vai acontecer nos próximos 10, 20 anos, da mesma forma como não tem como prever, se você estivesse lá em meio dos anos 90, tá? O que ia acontecer com a internet. Mas qual é o som importante para a gente aqui falando como investidor? Considerando que isso é uma nova classe de ativo, que classe de ativo é essa? Esses tokens que fazem essas redes funcionarem. E depois a gente pode até falar de como é que você faz o valuation disso, trazendo para coisa normal. Essa nova classe de ativos, ela começa resolvendo um problema e ela permite que sejam desenvolvidas coisas em cima dela que vão resolver N outros problemas que a gente ainda não sabe. E a gente está ainda num ponto provavelmente muito inicial. Apesar da tecnologia ter, sei lá, 12 anos mais ou menos, 13 anos, ela está num ponto muito inicial disso aqui. Então, assim, faz sentido você olhar como uma nova classe de ativo e faz sentido você começar a ver, tá bom, como é que eu interajo com isso aí? Porque, assim, do mesmo jeito que a internet foi uma senhora oportunidade lá para quem pegou no início, cripto agora também é uma senhora oportunidade pensando no lado vamos dizer, de investimento. Né? Então, assim, você gostaria de ter pego a internet lá no meio dos anos 90? Eu gostaria. Com uma observação aí. Na internet, se você não era da panelinha do Vale do Silício, tivesse estudado em Stanford, você não ia ter conseguido investir em Facebook, em Amazon, em Google lá no início. Perfeito. Cripto, diferentemente, isso vem a mercado muito mais rápido e muito mais fácil. Tá? Então, assim, você consegue participar, é muito mais democrático o acesso a essa classe de ativo. E, de novo, o Felipe sabe falar bem pra caramba disso aí, porque acho que é o que ele é muito focado. Então, assim, de novo, tem que prestar atenção e tem que se educar um pouquinho para... E aí, só terminando. Como tecnologia, eu acho a tecnologia mais revolucionária que tem desde a internet, mas como classe nova de ativo, é mais ainda, né? Quantos anos que a gente não tem uma classe de ativo nova? Além de, equity, dívida, commodities e uma coisa mais híbrida. Com uma escalabilidade de transação nesse sentido. Que é uma coisa diferente, entendeu? Porque tem alguma conotação de moeda, mas na verdade está fazendo muito mais coisa do que moeda. É isso que eu quero entender, assim, também, se me permite, assim, né? Como mais old school. Tenho dois grandes ceticismos que estão começando a ser desmontados aqui, mas eu vou querer tocar neles mais uma vez. O ceticismo número 1 era que é o seguinte: quando começou o Bitcoin, consegui entender, consegui enxergar início, meio e fim no seguinte sentido: olha, é um ativo, vamos combinar que é um ativo, ele é escasso, e aí existe uma comunidade em torno que vai adotar esse instrumento como instrumento de permuta. Assim como é a moeda. Em vez de você dar um papel, vamos combinar, isso aqui vai ser a moeda digital, vai ser a moeda na internet, transações na internet vão poder ser feitas. Isso aí pra mim, ok, funciona, tem início, meio e fim. Depois que eu comecei a entender que, cara, quase toda semana tá se lançando a moeda e descobri aqui na mesa do clubinho que existem 18 mil, entre aspas, moedas, falei, não, isso aqui já cai por terra, pra mim já nada mais faz sentido, mas agora eu tô começando a entender esse conceito um pouco mais profundo de moeda que as tecnologias estão trazendo, mas aí eu vou querer fazer perguntas subsequentes. Então tá bom, então desse universo 18 mil, como garimpar? O que faz sentido, o que não faz? Quando se lança uma moeda, existe um prospecto, que nem IPO na bolsa, vamos entrar lá. Esse é o meu ceticismo número 2, que eu só lancei aqui como teaser. O ceticismo número 1, que o Portilho já comentou aqui no exemplo dele, é essa história de descentralização, desregulação. Assim, eu sou cético. No sentido de que, assim, eu não imagino essa coisa ganhando cada vez mais a proporção que está se ganhando e daqui a pouco ganhando cada vez mais penetrado na grande sociedade, como, por exemplo, a própria Tesla anunciou, não, você pode comprar seu carro aqui com Bitcoin, essa coisa começar a ser uma moeda cada vez mais circulável na economia real. Eu fico muito desconfortável de aceitar a premissa que isso não vai ser submetido a um órgão regulador, a um órgão controlador, que não vai ter ninguém vigiando, monitorando isso, e eu sei que esse é o grande apelo dessas criptomoedas. Vocês entendem isso como ameaça ou não? Acham que essa história de uma moeda anárquica é sustentável ou não? Esse é meu primeiro ceticismo. Assim. Eu começo com o primeiro, depois jogo o segundo para você. Cara, a minha resposta curta para isso aí é que não vai ser anárquico, tá?
Isso até, pô, o pessoal que é mais, assim, vamos falar assim, mais raiz de Bitcoin, vai discordar dessa minha tese, mas ok. O que acontece? E o interessante de olhar isso, assim, quando você estuda tecnologia para trás, o processo de criação e adoção das tecnologias segue alguns padrões que são bem assim, similares. Tá? Então, muitas coisas que hoje acontecem em cripto, em Bitcoin, já aconteceu no passado. Muda o nome, muda o jargão, mas o processo é muito similar. Toda tecnologia ela começa meio ali no entusiasta, no caso do Bitcoin veio dos anarquistas, dos libertários, e ela passa por um processo de adoção se, de fato, ela resolve algum problema. Perfeito. Senão, a tecnologia pela tecnologia não diz nada. A tecnologia é um meio, não é um fim. Então, assim, a ideia original do Bitcoin, numa coisa mais anárquica, eu entendo perfeitamente e eu acho que ela, em determinados contextos históricos e locais, ele faz sentido. Tá? Você hoje pode dar o exemplo de Venezuela, Argentina. A gente mesmo no Brasil já passou por um momento onde o dinheiro estatal acabou e, pô, fazia sentido, é o dólar, ou ter outra coisa que foi isso aqui. Assim, essa tese faz sentido. Agora, sim, tirando o que eu brinco lá com o meu time de que a gente vá para o apocalipse zumbi, em sociedades minimamente funcionais, para isso aqui ir para o cidadão normal, para isso ganhar escala, você tem que ter algum marco regulatório minimamente estável, você tem que ter as 4 linhas ali desenhadas, você tem que ter alguma governança, tá? E você tem algum sistema de responsabilidade. Por quê? Porque hoje é mais ou menos como a gente funciona. Então, assim, até a própria descentralização, eu ainda acho que a gente tem que passar por alguns processos para ela acontecer 100%. A descentralização total é uma coisa meio utópica para mim, tá? Porque a gente ainda não está acostumado a fazer isso, pela simples experiência das coisas. Porque assim, cara, no final das contas, tem que ter uma experiência e isso está errado. Entendeu? As coisas estão erradas, cara. As coisas não são... Então, assim, esse processo de regulação, de governança, para mim, está exatamente no ponto que está acontecendo, que eu chamo dessa convergência. O que é? Que você tem uma tecnologia superior à tecnologia atual, porque a tecnologia é, de fato, superior, e ela está saindo do nicho e ela está começando a ganhar adoção mais aí no mainstream, vamos falar assim, onde as empresas estão vindo, as pessoas que não são os entusiastas estão vindo, só que para isso acontecer, tem que ter regulação, tem que ter segurança. Uma empresa não vai botar capital num projeto se ela não tiver minimamente as regras aí. Tá? Então, assim, é assim como eu vejo. E eu consigo interpretar da sua colocação que isso per se não atrapalha a evolução das tecnologias da criptomoeda, por exemplo. Eu acho que depende do país. A gente tem países que tendem a ser mais autoritários no sentido de liberdade econômica. A China, por exemplo, ela proibiu. Tudo que a gente olha em países onde você tem mais liberdade econômica tende a ter regulações também mais liberais em relação a isso. Todos os países estão vindo para regular as entidades que fazem essa intermediação, com o cuidado de não querer regular a tecnologia, porque a tecnologia está em constante evolução. Não tem como regular. Mas outro assim, primeiro vem o faroeste, depois vem o xerife. Se você trouxer o xerife antes do faroeste, não tem inovação, não tem nada. Então, assim, se olha mais aqui no mundo ocidental, eu acho que as coisas, óbvio, vai ter discussão, vai ter um regulador que vai querer pesar mais a mão, vai ter outro que vai querer mais inovação, é a briga normal. O próprio mercado financeiro passou por isso. E, cara, quando você olha, se olhar para o carro, como é que começou, se olhar para o trem, como é que começou, se olhar para a internet, como é que começou, as discussões eram as mesmas. O carro tinha um cara lá reclamando, o cara da charrete fazendo lobby porque não queria que o carro virasse, o carro que deu um acidente lá, morreram 2, aí o cara que usou o carro para assaltar, e aí o carro não pode, essa tecnologia. Cara, as discussões são as mesmas, é impressionante, só muda o nome. Internet também, cara. Internet só lá atrás, só servia para olhar pornografia e aqueles group chats ali. É o mesmo processo, tá? Concorda, Dantas? Muito, muito. E eu acho que uma coisa que a gente tem que falar bastante é da descentralização, né? A gente citou aqui umas 15 vezes isso aqui. Mas é basicamente você não ter um dono. Você tem uma rede como a rede do Bitcoin que a China bloqueou. Então tá banido o Bitcoin. O Bitcoin morreu? Não. Você tem uma série de mineradores que mantêm a rede funcionando no mundo inteiro. E aí vamos pegar o exemplo da Ucrânia. Então pensa que você é uma pessoa que mora na Ucrânia, tem todo o seu patrimônio lá, acontece a guerra. É um exemplo do apocalipse zumbi ali. Né? Você corre pro banco. Só que o banco é uma instituição centralizada. Ela tem um dono lá. E o gerente da sua conta, ele tá no meio da guerra. Ele tá com a arma na mão. O que você faz com o seu dinheiro? Você não faz. Você vai pegar o que você tem na sua mão e vai sair andando até a próxima fronteira para você sair da Ucrânia. Agora, se você tem Bitcoin, que é uma rede descentralizada, o que isso quer dizer? Que não tem um dono, não tem um banco.
O mundo inteiro pode participar dessa rede. Você pode pegar a sua carteira do Bitcoin, você vai para a Polônia, você manda o seu Bitcoin por essa rede que não tem um dono para uma carteira na Polônia, onde você consegue utilizar. Então, eu acho que é muito importante a gente ter regulamentação. É natural, como o Portillo está falando. A internet, quando a gente começou, também era terra sem lei. E é uma tecnologia maravilhosa que tem as suas regulamentações. No mercado de criptomoedas vai acontecer a mesma coisa. Então, assim, você já tem uma tecnologia inovadora onde você pode mandar dinheiro em cenários de guerra, em cenários de apocalipse zumbi e tudo mais. E a gente tem que tirar um pouco da cabeça o negócio de moeda. E aí começar a olhar mais para criptoativos. Que muitas vezes, quando você está comprando um ativo no mercado de criptoativos, você está apostando numa empresa, como se você estivesse apostando numa startup, que trazem tecnologias cada vez maiores, cada vez melhores. Por exemplo, o Bitcoin, quando começou a ser muito utilizado, a rede começou a ter congestão. Então a taxa ficou alta e o tempo de transação ficou muito alto. Aí você fala, putz, e agora? Não serve? Serve, porque vem uma pessoa, cria uma nova blockchain que é mais barata e é mais rápida. E você, como investidor, que achou isso interessante, fala, vou apostar nessa blockchain, que pode ser a blockchain da Ethereum, que pode ser a blockchain da Solana. E aí você vai criando essa classe de ativos para que o investidor possa ir diversificando o seu capital. E aí, quando a gente fala de regulamentação de novo, vamos pensar num fundo bilionário. Ele não vai entrar no Faroeste. Ele precisa de uma clareza do que eu estou colocando meu dinheiro aqui e o dinheiro dos meus clientes. Então, a regulamentação ela não mata o mercado de criptomoedas. Pelo contrário, ela pode até fomentar. Exatamente. Em bem feita. Exatamente. Isso é muito interessante, cara. Eu não acho que a gente que tem outro caminho para isso sair do nicho e pegar o cidadão comum. Entendeu? Acho que o Dantas ele resumiu muito o que eu quis dizer no início, que é esse clique, cara. Você parar de tentar ver só sob o prisma de uma moeda, de uma criptomoeda e passar a entender como um criptoativo. A moeda foi a primeira aplicação. Exatamente, talvez aí por isso a confusão, né? Embora o Bitcoin tenha surgido para ser isso, é a primeira aplicação. Exato. N outras estão surgindo de novo. Do mesmo jeito que o e-mail foi a primeira aplicação para a internet. Entendeu? O cara que inventou o e-mail jamais imaginaria que a gente já está hoje fazendo o que a gente faz. Que ia surgir Uber, Airbnb, Google, Facebook. É muito interessante. Mas aí é que tá. Agora, o meu primeiro ponto, acho que foi bastante endereçado aqui por vocês dois. O segundo ponto é exatamente isso, até com essa luz que eu acho que o Dantas conseguiu jogar aqui. Tá bom, agora nesse universo, nesse oceano que não para de crescer, de criptoativos, como eu consigo começar a olhar para garimpar, quais assim, né, vamos dizer, um checklist aqui para fazer, quem que eu começo a pegar para estudar, para tentar entender melhor, como é que eu faço essa minha alocação de tempo e energia para garimpar esses criptoativos, assim, o que é a primeira coisa a olhar, onde eu vou procurar, como é que eu entro no meio para saber do lançamento da semana que vem, do criptoativo que tá vindo aí, um IPO aí que tá vindo aí de blockchain, como é que começa a entrar nesse circuito, cara? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que criar uma criptomoeda é algo que você leva 2 minutos. Qualquer pessoa pode criar e é extremamente fácil. Agora, gerar utilidade para essa criptomoeda, então assim, dar um motivo para o investidor colocar dinheiro ali é outra história. Então, quando você pensa em investir em alguma criptomoeda, seja ela o Bitcoin, seja ela Ethereum, seja Cardano, várias outras criptomoedas, o que você tem que fazer? Você vai entender o que esse ativo faz. Então, assim, é uma blockchain nova, ou ela utiliza uma blockchain existente para criar, sei lá, um banco descentralizado, onde eu posso fazer empréstimo, posso emprestar meu dinheiro, tudo pela rede, sem precisar de banco, sem precisar de uma pessoa no meio do caminho. Então, beleza. Quem está por trás desse projeto? Quem é o desenvolvedor? Eu criei minha própria criptomoeda. Quem que é o Felipe? O que ele faz? como que ele consegue desenvolver esse projeto? Tem algum investidor? Será que a Coinbase, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, ela gostou desse projeto? Será que investidores do mercado tradicional já estão de olho nesse projeto? Então, quando você entra no site, você vai ter o que a gente chama de white paper, que é como se fosse o prospecto, que mostra basicamente tudo que esse projeto quer entregar para o mercado. Então, essa é uma nova blockchain que ela vai ser mais rápida que o Bitcoin, que ela vai ter uma rede muito mais barata, que você vai poder desenvolver contratos inteligentes que funcionam sem nenhum tipo de humano precisando ficar apertando o botão ali. É interessante? Acho interessante. Qual que é a vantagem dessa blockchain para as blockchains existentes? Então você começa a comparar ativos. A mesma coisa que a gente faz quando a gente vai investir em ações. Então legal, essa empresa aqui é uma empresa de petróleo. Vamos comparar ela com os concorrentes? O que ela tem de diferente? Onde ela está barata e onde ela está cara? Você consegue, por exemplo, avaliar o valor de mercado.
Então a rede da Ethereum ela tá valendo 300 bilhões de dólares. A principal concorrente, vamos falar da Solana, tá valendo, sei lá, 40 bilhões de dólares. Então tem um gap aí. Por que tem um gap? Aí você entra na Ethereum, porque na Ethereum tem muito mais valor travado na Ethereum. Então você tem mais contratos inteligentes, você tem mais desenvolvedores, mais pessoas utilizando a rede. Então é uma rede mais sólida. Por isso que a gente consegue começar a avaliar. Então sempre é entender qual que é a utilidade. Primeira coisa, é uma criptomoeda de cachorro. O que você faz com essa criptomoeda? Nada, é só um cachorro bonitinho. Então tá bom, se você quiser colocar o seu dinheiro lá, a escolha é sempre do investidor. Quais são as vantagens? Quem está por trás? Quem está investindo junto com você? Porque você, às vezes a gente tem esse negócio de, não, eu sei onde eu estou pondo meu dinheiro, eu gostei. Tá, mas só você gostou? Então o mundo inteiro está errado. Então você avaliando todos esses pontos, você consegue agora ter mais base para tomar uma decisão com o seu próprio dinheiro. Que eu sempre falo para o pessoal que me segue. Entende o que você está comprando. Porque todo mundo pode criar sua própria criptomoeda. Da mesma forma que todo mundo pode criar uma empresa. Agora, a empresa vai ter sucesso? Aí é outra história. E esse coisa de todo mundo pode criar sua criptomoeda é aquele ponto da descentralização. É que é mais fácil fazer uma criptomoeda do que fazer uma empresa. Né? Exato. E essa coisa do prospecto, que é o white paper que chamam, é que assim, mas é muito mais simples. O white paper do Bitcoin tinha 9 páginas. Entendeu? Então você vai ao white paper, depois você joga o código, assim. É uma evolução até em como funciona o nosso mercado. Você pegar hoje um white paper de 500, um prospecto de 500 páginas e achar que um investidor normal vai ler aquilo ali, vamos combinar, não vai, né? Então, você consegue, Portilho, assim, na sua experiência hoje como head de digital assets no BTG Pactual, você consegue alguns critérios assim que você olha e você fala, não, essa vale mais a pena dedicar tempo, quero tentar entender melhor. Essa eu gosto, vem pra cá. E alguns nomes, assim, não necessariamente que você tem ou você não tem under management ali, mas que você tem gostado, assim. Se pudesse citar alguns nomes até pra gente aqui, fazer um dever de casa, correr atrás, buscar o white paper, entender melhor. Eu acho que o Dantas passou bem o que tem que olhar, tá? Eu gosto muito de olhar as teses, inicialmente mais gerais. Então, você tem a tese de vamos falar assim, criptomoedas que surgiram para tentar ser moedas. Você tem as plataformas, que é o Ethereum, Solana, Cardano, que são redes que foram criadas para permitir que outras criptomoedas fossem desenvolvidas em cima. Aí você tem, como o Dante também falou, você tem a parte das game coins agora, que são moedas que estão sendo criadas para você permitir que esses jogos, esses ambientes virtuais, que é uma indústria, aliás, bilionária do mundo, que cresce a beça, sejam feitos de forma descentralizada. Os game coins são isso, é a descentralização dos jogos, que hoje são empresas centralizadas. Então, assim, eu gosto de ver as teses e depois nas teses entender o que estão fazendo. Então, assim, tem várias, assim, eu prefiro não falar de nomes específicos, mas, assim, é entender que teses fazem sentido. Por exemplo, a tese de Web3, que são essas plataformas, seja você... a próxima evolução da internet. O que é? É você partir de uma internet que é centralizada. Hoje, basicamente, o mundo roda em cima de Google, Facebook e AWS. Né? Esses 3 caras concentram um poder absurdo na mão deles. Então, essa tese de você ter essas plataformas onde você consegue oferecer serviços similares ao que essas empresas fazem, mas de forma mais centralizada, eu gosto dessa tese. Ainda está começando, mas sim, eu acho uma tese. A tese de game coins eu acho fantástica, porque acho que é a aplicação mais fácil de ganhar atração pela própria comunidade que já existe nos joguinhos e por ser uma coisa geracional também. Quem está hoje fazendo, quem joga hoje, já é uma geração que, diferente da minha, já nasceu com isso. Você não precisa explicar certos conceitos. O cara já nasceu sabendo, ele já está sabendo, aquilo para ele já é. Então, acho assim, o potencial de adoção, uma vez que você tem, não, esse joguinho é bacana, esse joguinho que resolveu esses problemas e tem uma moeda, isso aqui eu acho que é uma porrada, e eu acho, dessas teses todas, eu acho que vai andar mais rápido, justamente que assim, aí não depende muito de regulação, é muito mais fácil andar. Então assim, eu gosto de raciocinar até, tem outras teses, tem DeFi, que são finanças descentralizadas também, que essa aí eu acho que vai demorar um pouquinho ainda, porque tem questão de regulação, tem questão até da própria descentralização, como é que funciona aí, mas sim, e aí daí você vai... Cara, e aquele negócio? Achar o cavalo certo eu acho muito difícil nesse mundo que tem e no estágio que a gente está. Então, eu prefiro até ter uma abordagem com um investimento um pouquinho mais diversificada. Você vai cacifar um pouquinho, vai fazer um pouco de venture capital de cripto, tá? Ou seja, você vai botar a tua ficha ali um monte de coisas que você vai errar 80%, 15% vai ficar ali meio que no 0 a 0 e 5% é o que vai realmente dar certo, e aí vou multiplicar por centenas de vezes. Acho que
na minha visão e na capacidade que eu considero que eu tenho de entender o que vai surgir, o que vai dar certo, o que não vai dar certo, para mim, a abordagem hoje que eu faço. Tá? Agora, tem gente que vai entender mais do que eu, vai entrar muito mais ali no coisa que vai... Ah, não, esse aqui é o cavalo, mas sim. Eu acho que é o mais fácil para começar. Ainda mais para quem não tá ali totalmente aprofundado na coisa. Tá? Perfeito. Eu acho assim, se eu puder resumir do meu lado, eu ia falar isso até como teaser no início. Falei, ó, eu sou completamente cético a esse assunto. Vamos ver se ao longo do clubinho aqui eu mudo a minha percepção. Mas de fato eu tenho mudado. Pelo menos as duas premissas que eu tinha, bom, na verdade, os dois argumentos que eu tinha aqui bastante contrário ao tema cripto, realmente acho que foram muito bem endereçados. Um era, pela ignorância, eu entendi, eu achava que grande parte do valor, do apelo do comprador marginal era vir com essa moeda anárquica. Então, e para mim isso não existe. Então, à medida que... Foi o apelo original, tá? Pois é, então não... Cara, e tem seu valor. Pois em determinados momentos tem seu ainda valor. Mais num momento de guerra, por Eu exemplo. não estou desqualificando a tese, não. Sim. Mas o meu receio era... Cara, isso para mim não é sustentável. Em algum momento entra um órgão regulador e se esse é o valor... cresce em algum momento do tempo. E vocês, pelo contrário, vocês explicaram muito bem que não, uma boa regulação não só é esperada, mas como é bem-vinda e pode até ter o papel indutor por atrair mais capital, mais investidores e até estimular, assim como foram, como muito bem lembrado, vários processos aqui de tecnologia, o mais recente, a internet. E o segundo, um clique que o Dantas deu, foi realmente... começar a estudar ou tentar entender esse mundo de cripto apenas pela ótica de criptomoeda, que foi também onde meio que começou. Isso. E aí eu esbarrava muito, eu tinha muita necessidade de entender, porque uma moeda até vai. Agora, 18 mil moedas e qualquer um podendo lançar moeda da noite pro dia, o negócio não tem mais valor nenhum. Mas passar a ver e encarar como criptoativo. Aí já dá um clique e realmente analisar ações em bolsa, analisar a tecnologia, analisar, eu quero ter uma participação aqui desse desenvolvimento, desse blockchain, dessa plataforma, desse potencial de geração até de moedas. Acho muito interessante, assim, daqui, para eu continuar estudando, para eu continuar me atualizando. Portilho, o que você recomenda? O que você tem postado de conteúdo aqui para a gente sair daqui e manter contato com esse tema tão importante, cada vez mais até para os investidores hoje em dia? Cara, de cara eu vou recomendar aqui na própria Exame o Future Money, que a gente é um subportal da Exame, que tem muito conteúdo bacana lá. Tem um canal do YouTube. Eu faço algum tipo de conteúdo ali com não tão frequência, mas sim, eu sempre tento dar uma visão um pouquinho mais ponderada das coisas, tentando fazer essa união do mundo tradicional com o mundo cripto, tá? Não desqualificando a tese total do mundo cripto, mas trazendo isso aqui mais para o nosso dia a dia. O Dantas foi um material muito legal também, fala muito dessas moedas novas e foca muito nessa parte que eu acho bacana. Cara, como é que você entende e como é que você consegue sair um pouquinho do mundo puro só da especulação, tá? Especulação tem o seu motivo, o seu objetivo. Assim, como é que você consegue estar um pouco mais de fundamento nisso? Você tem muito material gringo também, que é bom. Aí, assim, então você tem CoinDesk, você tem, que mais? Cointelegraph, tem muito... Eu gosto muito de um site que chama The Block Crypto, que tem um material também um pouquinho mais... vamos assim, com mais substância. Tá. E, cara, sempre ter o reality check aí, porque também tem muita coisa ruim na internet hoje em dia, mas também não é exclusividade de cripto, né? Tem qualquer coisa. Então, sim. E o que eu falo muito nesse mundo de cripto, cara, assim, não entrar em história da carochinha. Entendeu? Geralmente tudo que parece muito bom para ser verdade é muito bom para ser verdade, principalmente quando a gente está falando de mercado e investimentos. Então, cara, assim, começou a ver um cara te prometendo retorno muito, estratosférico, muito grande, retorno garantido. E garantido. Sai fora porque é golpe e é pirâmide, que tem cripto e tem qualquer nova tecnologia, não é exclusividade de cripto, tá? Isso é muito importante falar, que sim, tecnologia não faz nada de bom nem de ruim. Quem faz as coisas boas e ruins são as pessoas que interagem com essa tecnologia. Né? E, de novo, eu dou o exemplo do carro. Cara, o primeiro viagem de carro foi para levar o cara do ponto A até o ponto B. A segunda viagem, provavelmente, foi um cara que usou para assaltar um banco porque andava mais rápido que o cavalo. Então, assim, o uso aqui dá. E tentar ter uma visão, assim, entender a oportunidade, tá? Mas, cara, ir com ali, cada um no seu tamanho, no seu estômago. E, de novo, sem acreditar em milagres, porque...
podem acontecer, mas talvez não no mundo de investimento. Sim, entendeu? perfeito. Dantas, aqui para quem está querendo dar sequência aqui no assunto cripto, aonde buscar mais informação, se manter atualizado? Primeiro eu quero puxar o ponto que o Portillo trouxe sobre essa questão de buscar a fórmula mágica, que é o que todo mundo busca. Fórmula mágica. Então, por que muita gente começa a correr atrás de criptomoedas? Quer estudar? Porque as rentabilidades são impressionantes. Porque é uma tecnologia nova. Mas da mesma forma que você consegue ter uma rentabilidade impressionante, você pode ir de 100 a 0 rapidamente. Porque a gente está falando de um mercado novo. Então, antes de você colocar o seu suado dinheiro, entenda que tecnologia nova tem alta volatilidade. Não tem como isso ser diferente. Se tem algo garantido, se tem algo que parece bom demais, sai fora. Eu sou um cara que posta conteúdo todo santo dia de criptomoedas, porque eu meio que me apaixonei por esse mercado no último ano. E assim, onde eu encontro os conteúdos, né? Então, eu olho muito site de notícias, o próprio Future of Money, eu olho praticamente todo santo dia. YouTube, você tem Twitter, você tem TikTok. Então, quando você olha a rede social, você tem escolhas. Você pode entrar na rede social para ver gente dançando, para ver foto na praia, ou você pode pegar conteúdo. E não existe lugar melhor para pegar conteúdo que rede social, porque são as pessoas que fazem que estão postando. Então, você tem a pessoa que está fazendo, que está ensinando. Então, toda vez que eu vou fazer um conteúdo online, primeiro eu testo com o meu dinheiro. Dá certo? Dá. Se não dá certo, eu nem falo. Ou então eu falo, pessoal, corre, que eu fiz aqui e foi a 0. Então, começa a virar o que você costuma consumir em relação a notícias, redes sociais, para o tema que você quer aprender, que é o mercado de criptomoedas. E um ponto que o Daniel trouxe que eu acho que é muito importante é em relação à regulamentação. Muita gente está preocupada. O pessoal me chama, putz, agora que vai ter regulamentação, mas muita gente investe em Bitcoin porque Bitcoin é uma criptomoeda escassa. Então tem um limite. Diferentemente de uma moeda do governo, a gente pode imprimir e vai gerando inflação e vai acabando. Agora, vamos pegar o exemplo de El Salvador. El Salvador é um governo que resolveu utilizar a tecnologia do Bitcoin. Então você pode chegar em El Salvador e comprar as coisas com Bitcoin. Isso gerou o quê? Demanda. Então, para um país conseguir ter esse tipo de economia, ele precisou comprar Bitcoin. Só que o Bitcoin tem um limite. A Suíça agora, eles estavam tentando passar uma lei para uma das cidades aceitar Bitcoin. Parece pequeno, mas são países. Logo, logo você vê os grandes países começando a utilizar essa tecnologia. Só que é escasso. Sim. Então, assim, se todo mundo quiser um Bitcoin, não tem Bitcoin para todo mundo. Então, a ideia do Bitcoin ser uma criptomoeda, ela muda para uma reserva de valor. Então, quando você pega os principais investimentos do mundo e você compara com o Bitcoin, a rentabilidade do Bitcoin é maior. E essa escassez e essa demanda, a gente está conversando aqui sobre criptomoedas. Se todo mundo quiser comprar um Bitcoin agora, vou comprar. R$50, R$100 em Bitcoin, que a gente pode, é mais demanda, com algo limitado. Então, esse é o valor que muita gente vê no Bitcoin também. Essa reserva de valor, se você está na Rússia, você tem a moeda da Rússia. Caiu 50%. Se você tem Bitcoin, não caiu. Então, você tem uma reserva para proteger o seu patrimônio também. Então, não olha a criptomoeda só como uma moeda que você vai mandar lá para a China ou vai mandar para outro país. Olha como um ativo. Olha como um ativo que realmente pode mudar a forma que você controla o seu patrimônio hoje e pode trazer rentabilidades absurdas quando você estuda, quando você pesquisa e faz aquela avaliação. Isso. Eu acho que esse é o principal ponto. Beleza. Não é diferença do mercado tradicional, não, tá? Só fechando aqui, é isso. Você tem aí, sei lá, milhares de ações que você pode escolher, desde small caps até big caps. Tudo bem, você vai numa big cap aí, numa blue chip, como a gente fala, você vai ter mais segurança agora. Para rentabilidade maior, você vai ter que ir mais ali numa empresa que está começando, de tecnologia, e é muito mais arriscado. Então, assim, a grande maioria das coisas que a gente está falando aqui, seja de tecnologia, seja de mercado, não é totalmente diferente. Os nomes mudam, então assim, é muito assim, talvez é mais simples do que possa parecer ao primeiro olhar. Entendeu? Perfeito. Tá. Bom, senhores, eu pessoalmente agradeço muito. Tá menos cético agora, Daniel? Tô menos cético. Tô menos cético e tô com receio de tá começando a ficar empolgado ou entusiasmado. Acontece isso, geralmente. Mas em 30 minutos aqui. Mas eu pessoalmente gostaria de agradecer, acho que faço das palavras de todos os membros do clube aqui, minha palavra também. André Portillo, cara, sócio do BTG Pactual, Head de Digital Assets, muito obrigado pela participação no Clubinho. Felipe Dantas, professora de cripto aqui da Exame Academy, muito obrigado. Acho que em nome dos membros do clube aqui eu agradeço a aula que vocês conseguiram dar nesse terceiro episódio de Clubinho de cripto, cara. Muito obrigado, muito pessoal. Bom. Que venham outros. Um abração. Até o próximo episódio, pessoal. Um abraço, pessoal. Valeu, obrigado.